Qual a relação entre direito, linguagem, processo e discurso? Nós já sabemos, seguindo os passos do professor José Joaquim Calmon de Passos, que o direito é linguagem normativa. E aí ele dizia, né, em tom de brincadeira, mas sempre de forma didática, né, usando essas imagens de forma didática, ele falava que o direito não tem estrutura atômica, celular nem molecular, não está no estado sólido, líquido e nem gasoso, não é animal, nem vegetal, nem mineral. Então, portanto, ele só pode ser linguagem. Era a brincadeira que o professor Calmon de Passos, de forma didática, né, para tratar de um assunto tão complexo. Isso é coisa de grandes mestres, né? Grandes professores fazem isso, eles usam essas imagens e tratam desses temas complexos de forma leve, para introduzir assuntos que muitas vezes são assuntos difíceis de se entender. Então ele usava essa imagem para explicar isso. Olha, direito não é físico, o direito você não pega, você não tem um produto físico, o resultado do trabalho. Direito ele é todo linguagem, todo normativo. Nós já sabemos, inclusive, que a lei é um texto normativo. E esse texto normativo exige um intérprete, que você extraia dali uma norma. Isso exige interpretação e hermenêutica. Bom, então existe uma relação muito íntima entre direito e linguagem. Linguagem, no caso, é linguagem normativa, não é qualquer linguagem. Quando você fala de processo, a gente acrescenta um fato. Ora, se você tem processo e tem contraditório, você pressupõe um conflito de interesses entre duas ou mais pessoas. Você pressupõe a existência da lide, um conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida, como diria Francesco Carnelutti. Bom, se você tem um conflito entre duas ou mais pessoas disputando um bem da vida, e esse conflito deve ser regido por princípios constitucionais do processo, como o princípio do contraditório, princípio da isonomia, princípio da lealdade processual, princípio da economia processual, princípio da publicidade, por aí vai, você vai ter que este debate entre autor e réu deve ter regras do jogo argumentativo. Existe aí um discurso adotado pelo autor e um discurso adotado pelo réu, um discurso adotado pelo acusador e um discurso adotado pelo acusado. Você perceba, dá para perceber que o processo também tem essa relação com a linguagem. É uma disputa narrativa, é uma disputa linguística e argumentativa entre autor e réu, entre acusador e acusado. Quando o autor, por exemplo, o acusador, o Ministério Público, acusa alguém de ter cometido um crime, dizendo que a sua conduta se enquadra em algum tipo penal, você percebe que o Ministério Público ele traz na sua petição inicial, na sua peça acusatória, na denúncia, uma narrativa de que o acusado ele praticou determinados atos e esses atos se enquadram num tipo penal previsto, por exemplo, lá no Código Penal. Então vejam, você tem uma narrativa de como os atos ou fatos praticados pelo réu ou pelo acusado, melhor dizendo, que ele praticou, uma narrativa de como ele tenha praticado esses atos e o enquadramento jurídico desta conduta do acusado num tipo penal. O acusado, por sua vez, ele pode ter uma outra narrativa. Dizer, por exemplo, que ele não praticou aqueles atos de que ele está sendo acusado, ou mesmo que aqueles atos que ele praticou não se enquadram no tipo penal e, portanto, ele não cometeu crime. Então vejam, percebam que essa relação que o professor Calmon de Passos faz entre direito e linguagem, ela é verdadeira e ela pode ser aplicada também ao processo. O processo, ele é também linguagem nesse ponto de vista. Ele é linguagem numa disputa de argumentações. Você tem uma narrativa do acusador, uma narrativa do acusado, uma narrativa e os argumentos utilizados pelo autor e os argumentos e uma narrativa utilizada pelo réu. Quando a gente pensa na decisão, no provimento final, a gente percebe que a fundamentação do juiz é também argumentativa, é linguística, é linguagem, porque o juiz pode
concordar, por exemplo, com a narrativa do autor, pode concordar com a narrativa do réu, do acusador ou do acusado, ele pode concordar em parte com um, em parte com o outro, e aí ele vai fazer essa conjugação lógica, argumentativa entre o que foi argumentado, narrado pelo autor e pelo réu, e a correlação lógica que existe entre essa narrativa, os argumentos utilizados e os instrumentos de prova que foram produzidos. É lógico que o juiz, na hora do julgamento, ele vai ver de quem é o ônus de provar que aquele fato narrado é verdadeiro ou não, de quem é o ônus. O ônus é do autor, o ônus é do réu, e depois de estabelecer de quem é o ônus da prova, ele vai estabelecer se aquela parte, no caso, né, o autor ou o réu, se ele provou, se ele se desincumbiu daquele ônus probatório. Ele narrou que aconteceu algo, mas ele provou esse algo? Então, por exemplo, o Ministério Público acusou o réu de ter cometido um homicídio, de ter sacado o revólver e desferido 2 tiros. Tá. Mas existe prova de que o réu, o acusado, tenha feito isso mesmo? Que ele tenha sacado o revólver e atirado algumas vezes na vítima? Ou o autor, por exemplo, se ele ajuizou uma ação de cobrança acumulado com despejo. Existe prova de que existe um contrato de locação, o autor se desincumbiu desse ônus? Então, a partir dessa ligação lógica, dessa correlação lógica entre o que foi alegado pelo autor e pelo réu, estabelecer de quem é o ônus de cada um e saber se os instrumentos de prova correspondem a esse argumento das partes, é que você vai ter uma sentença como resultado dessas correlações lógicas. Então perceba que a fundamentação da decisão, a fundamentação da sentença, do acórdão, da decisão interlocutória, também é um ato linguístico. É um ato que se traduz numa narrativa, num argumento. A fundamentação ela é argumentativa. O juiz ele tenta mostrar que ele está absolvendo ou condenando o réu, por exemplo, por um motivo. Existe uma narrativa, existe uma prova, o direito, o fato ou ato praticado corresponde a uma norma jurídica extraída de uma interpretação de um texto normativo, e a partir daí você percebe que o processo também é discursivo, é linguagem. Então, a gente percebe uma correlação lógica entre direito, linguagem, processo e discurso. E o que seria o discurso? O discurso aqui, falando de forma, o objetivo desse vídeo é ser sucinto, então eu não vou aprofundar muito nesse assunto, mas quando a gente pensa em discurso, a gente pensa primeiro que no discurso a gente vai ter sempre um orador, um emanante do discurso, e no mínimo a gente vai ter um auditório ou um ouvinte. Então você tem aquele que emana o discurso e alguém que recebe aquele discurso. Existe uma ligação uma diferença, melhor dizendo, entre os discursos, entre os diferentes tipos de discurso. Você pode ter um discurso em que você tem uma participação maior do ouvinte, e o ouvinte, inclusive, se confunde com o orador, com o emanante do discurso, de forma que tanto a gente não vai ter uma diferença muito clara entre quem emana o discurso e quem recebe o discurso, entre quem é o orador e quem é o ouvinte. Você pode ter uma participação de tanto orador quanto ouvinte desempenhando esse papel ao mesmo tempo, tendo essa participação ativa dentro do discurso, ou você pode ter um discurso em que o ouvinte ele tem uma função simplesmente receptiva, passiva. Por exemplo, se você ligar uma televisão e assistir a um programa, sei lá, um Jornal Nacional, por exemplo, da Rede Globo, você vai assistir lá passivamente. Existe um emanante do discurso, por exemplo, o jornalista que está falando lá na TV, e você que ligou a TV, está assistindo, você é o ouvinte. Então você não tem participação nenhuma nesse discurso. Existe um emanante e existe um receptor. Você recebe passivamente aquele discurso. O máximo que você pode fazer como ouvinte é concordar ou não com aquilo que está sendo emanado, por exemplo, pelo jornalista. Mas a sua participação é mínima. Agora, se você estiver, por exemplo, numa mesa de bar e está ali 2 amigos conversando entre si, ali você não sabe exatamente quem é o emanante do discurso, quem que é o orador e quem que é o ouvinte. Você pode ter numa conversa uma situação de isonomia em que ambos são, ao mesmo tempo,
oradores e ouvintes. Eles estão conversando entre si em posição de igualdade. Então, no discurso processual, a gente tem que definir, no caso aí, se você tem o Ministério Público como acusador e o réu lá, o acusado, né, no polo passivo dessa ação penal, ou que seja numa ação de cobrança acumulado com despejo, o autor e o réu, você vai ter aí também uma espécie de ouvinte orador. O que precisa saber em relação ao discurso processual é se a participação vai ser isonômica, se você vai ter, neste jogo argumentativo, condições de paridade de armas no argumento para saber se ambos serão tratados em planos homotópicos, no mesmo plano da argumentação, ou se um será superior ao outro. E isso inclui a figura do juiz também. Porque se a gente pegar a teoria do processo como relação jurídica, nós vamos perceber que o juiz está no topo desse discurso e que ele submete as partes à sua vontade, uma concepção de direito subjetivo, né, da teoria da relação jurídica de Bealow. Então você vai perceber de forma muito clara que no discurso processual e processo também se traduz nessa ideia de discurso, porque, como eu disse, está muito vinculado à ideia de direito e linguagem. Você vai ter que estabelecer quais são as características do discurso processual. Existem autores que, por exemplo, adotam uma concepção autoritária de processo e que colocam o juiz no topo, como protagonista desse discurso processual, submetendo as partes à sua vontade. E existem autores garantistas, por exemplo, que trabalham a concepção de processo em que colocam todos esses agentes e participantes do discurso processual em planos homotópicos, no mesmo plano de argumentação. Então, a depender da teoria do processo que você adota, você vai encarar o discurso processual de forma diferente, de forma mais autoritária, de forma mais democrática. Vai depender de como você encara e qual teoria que você adota para você saber como que você vai reger e trabalhar essa questão do discurso processual. Nota, importante, que o direito processual, o discurso, trabalha essa questão de narrativas também. E todo discurso traduz uma ideia de movimento. Né? Traduz uma ideia de movimento. Então, por exemplo, o Ministério Público, na peça acusatória, ele quer ali, por exemplo, vamos imaginar, obter a condenação do réu. Ele quer aplicar a lei para demonstrar que o réu trabalhou, atuou daquela conduta típica do direito penal e praticou o crime, portanto ele deve ser condenado, deve ser aplicada a lei. O acusado pode falar que não, ele não praticou aquela conduta que aquela conduta não é uma conduta típica, então ele deve ser absolvido. Notem uma disputa de narrativas. Né? Então você trabalha sempre uma ideia de movimento. Um vendedor, por exemplo, que quer te convencer a comprar uma calça numa loja, ele vai dizer que aquela calça é bonita, que aquela calça se ajusta bem ao seu corpo, que aquela calça está na moda, para lhe convencer a comprar algo. Então você, de consumidor desinteressado, você não tem interesse em comprar aquela calça, você passa pelo discurso do vendedor a se interessar por aquele produto e você quer comprar aquele produto a partir daí. Então notem que o discurso ele traduz num movimento, numa ideia de que você parte da ideia de você é um consumidor não interessado para um consumidor interessado. Né? No caso do Ministério Público, do juiz, ele vai tentando convencer o juiz que de fato ocorreu essa, pelo menos é uma visão tradicional, né? Assim que se encara, convencer o juiz de que o réu, o acusado, praticou aquela conduta típica e o acusado dizendo que não praticou, quer convencer o juiz que não, que ele quer absolução. Então note o movimento. Sempre você tem uma tentativa do orador de movimentar o ouvinte a determinada direção. Um político, por exemplo, um candidato, numa eleição, que emana um discurso no horário eleitoral gratuito, ele quer convencer o eleitor a votar nele, de que ele é um bom candidato. Então, aquele eleitor que não iria votar nele, passa pelo horário eleitoral, acho difícil isso acontecer, mas é a tentativa que se faz. A partir do horário eleitoral, ele vai tentar convencer alguém, o eleitor no caso, a votar nele. Então, nota o movimento. Um eleitor que não era interessado em votar nele passa a ser interessado e passa a votar naquele candidato. Veja o movimento. Então, em todo o discurso, você vai perceber essa movimentação entre orador e ouvinte, entre o emanante do discurso e o auditório. As características desse discurso, se há planos homotópicos de participação, se eles estão em plano de igualdade ou não, e se há uma relação bilateral
ou unilateral no discurso, é uma participação maior ou menor, é que vai definir, dentro dessas características do discurso, no caso do discurso processual, se aquele discurso ele é um discurso democrático ou autoritário, por exemplo. Ou mais democrático ou mais autoritário. Vai depender da situação. Então, neste vídeo bem simples, vamos falar assim, sucinto, eu pretendi fazer uma correlação entre direito, linguagem, processo e discurso. Daí, as portas estão abertas para muitas pesquisas e um aprofundamento muito maior do que esse aqui feito aqui em poucos minutos. Um abraço e até a próxima.